Ele é 89? Meu filho é 90. 90, eu sou 89, então acho que... Ele estudou ali no Beatíssima, depois no... Aí ele fez um período ali no Nossa Senhora Menina eu estudava. Expoente, depois ele estudou no Dom Bosco ali do Cabral. Acho que então era relação com o futsal. Nós jogamos contra, foi alguma coisa assim. Teve uma época que ele fez lá uma escolinha do Malutron ali lá no Barigui. Lá no Barigui, sei. Mas ele era bem pequenininho. Bem pequenininho. Assim. Bora. Salve, salve moçada, sejam muito bem-vindos ao Arena Podcast, nosso espaço de conteúdo, entrevistas, debates e muito esporte. Hoje nós vamos conversar com o Linhares Júnior, jornalista, narrador esportivo, então o papo será ótimo aqui no Arena. Se liga com a gente, fique ligado porque o Arena Podcast já está no ar. Muito bem, estamos ao vivo no YouTube e também no Facebook, @Arena Podcast CWB. Se liga, se inscreva nos canais de comunicação aqui do Arena e fique por dentro de todas as novidades. Linhares Júnior, seja muito bem-vindo ao Arena Podcast. Oi, Pedro, boa noite. Muito obrigado pelo convite, né, pela oportunidade de estar aqui conversando com todos os amigos, né, do Arena. E estou à disposição aqui, né? Vamos bater aquele papo agradável aí, vamos trocar ideias, né? E experiências. Vamos lá, primeiro podcast, primeiro episódio de 2024. Linhares, como é que o esporte entrou na sua vida? Conta um pouco pra gente o início da sua história no esporte. Olha, eu nasci no interior, né? Engenheiro Beltrão, que é uma cidade pequena, hoje deve estar com uns 17, 18 mil habitantes. E a vida no interior, assim, é um pouco diferente. A minha infância foi lá, eu nasci em 1962, né? Já vou fazer 62 anos esse ano. E a gente, assim, tinha muito campinho de futebol de terra, você brincava o tempo inteiro jogando bola, era a nossa brincadeira, a nossa diversão, né? E como a cidade era muito pequena, todo mundo se conhecia. Então, para juntar 10, formar 2 times de 5, né, meter lá 2 tijolos e tal para fazer os gols e fazer um jogo de futebol era bem fácil, né? Então a gente passava assim, desde a hora que acordava, ia para a escola, né? Voltava da escola, almoçava, calção, descalço, né? Não precisava chuteira, meião, caneleira, nada. E ia jogar bola, né? Então a gente passava o dia inteiro jogando bola. E isso me fez ser um cara apaixonado pelo futebol desde pequenininho, né? E eu gostava muito também de ouvir futebol no rádio, né? Lá pela onda curta. Então a gente ouvia o futebol paulista, né? Meu pai tinha um radião Transglobe, aquele grandão, assim, que pegava, né, rádio do mundo inteiro, né? Então eu ficava ali no domingo à tarde, em casa, no quarto, aquele entardecer assim, virando estações, procurando um jogo para ouvir, né? Então, eu me recordo assim de ter ouvido jogo de campeonato goiano na onda curta, lá quando era pequenininho, jogo de campeonato cearense, paraguaio, campeonato argentino, carioca, mineiro, paulista, gaúcho, né? Então, eu não tinha uma preferência específica, né? Eu gostava de ouvir futebol no rádio. E aquilo também me fez ficar apaixonado pelo rádio, né? De
de sonhar um dia, talvez, em ser narrador. Eu gostava de jogar botão e narrar os meus jogos de botão, né? Então, eu criava arquibancada, inventava escalação, eu narrava o jogo de botão, eu fazia o barulho da torcida, eu fazia as vozes da transmissão, né? Do narrador, do comentarista, do plantão, aquilo que eu aprendia de ouvido no rádio, né? Então, foi dali já, desde pequenininho, assim, né? E você era aquela criança, adolescente que levava o radinho de pilha pro estádio ou não? Então, eu sempre levei, né? Sempre levou. Assim, comecei a frequentar estádio quando eu mudei para Curitiba, né? Isso foi mais ou menos 73, assim, 1973. Eu vim estudar no Colégio Militar aqui, né? Aí a gente se mudou. O meu irmão mais velho já tinha vindo para cá, morava na casa da minha avó. Aí a gente morou aqui no centro, aqui na rua José Loureiro, chama Edifício Carolina, numa esquina ali, porque ali era estratégico, assim, meu pai ficou trabalhando no interior, e meu pai era médico, né? E ali, onde é o terminal do Guadalupe, antigamente era a rodoviária de Curitiba, né? Talvez vocês nem tenham pegado esse tempo aí, né? Bem em frente à igreja ali. Bem na frente da igreja ali, era a rodoviária de Curitiba. Então, meu pai comprou ali um apartamento pequenininho ali, de 2 quartos, tal, por essa estratégia, né? Ele vinha passar os fins de semana com a gente aqui, então a rodoviária ele andava um quarteirão, estava em casa, né? Depois a gente se mudou ali para a rua Oiapoque, ali bem na frente onde é a CBN, depois fui trabalhar agora não é mais, né? Mas era onde era a CBN ali. Eu morava na casa do outro lado da rua ali, né? Depois fomos lá para uma outra casa no Jardim Social, lá que o meu pai acabou comprando na época de colégio. E eu, assim, comecei a frequentar estádio, com o meu tio, irmão da minha mãe, né, que era torcedor do Coritiba, assim. Então a gente todo domingo ia eu cheguei a pegar o Belfort Duarte, né, para vocês terem uma ideia. E depois virou Couto Pereira. Então a gente ia ver, independente de quem estivesse jogando. Tinha jogo, a gente ia no estádio. No domingo, naquela época eram sempre rodadas duplas, né? Então era comum você ver um jogo do Atlético e um jogo do Coritiba no mesmo dia contra times do interior, do Colorado, do Pinheiros, né? Então eu vi times assim emblemáticos, né? O do futebol paranaense, o União Bandeirante, o Muarama, a Mouronense, né? Eu vi o Comercial de Campo Grande, tudo aqui no Couto Pereira e Belfort Duarte, né? Então times assim que tem alguns que já nem existem mais, né? E eu tenho essa memória muito legal, assim, dessa época, desse período. E eu sempre frequentei e sempre gostei de levar o radinho, né? Então eu via, naquela época, o Ayrton Cordeiro era um grande narrador de rádio, né? Já faleceu. Quem mais? Durval Leal, o Fernando César, né? Que tinha uma época, ele trabalhava na Rádio Capital. Carneiro Neto, Lombardi, então, nossa senhora, né? Essas são as suas referências na crônica esportiva. Os caras assim fantásticos, né? O Rinoldo Cunha, né? Os mais antigos, né, que estão acompanhando aí vão saber que é o Rinoldo Cunha. Então, assim, são grandes comentaristas, né? O Boris Muzialovski, que depois eu tive até a felicidade de trabalhar com ele na televisão, a Sônia Nassar, né, os grandes repórteres, o Augusto Mafuz, o J. Agostinho, né, esses caras. O Mário Celso era o repórter da buzina, ele ficava com a buzina atrás do gol, assim, né? Então, quando ele achava que o juiz errava, tal, ele metia a buzina, igual a do Chacrinha, né? Aquela buzina e tal. E era chato aquilo, assim, né? Para quem não gostava. E até teve um dia, tinha um jogo que eu estava no estádio lá, o Rubens Maranhão era o juiz, expulsou o Mário Celso, deu uma confusão danada por causa da buzina, né? Então, pô, histórias muito legais, assim, né? E no início da sua carreira, você foi repórter de campo. Fui repórter de campo. Eu fazia faculdade de arquitetura, né? Para você ter uma ideia. Eu estudei no Colégio Militar, daí eu fiz vestibular para arquitetura. Eu até tive, assim, eu passei em arquitetura, e aí o sargento lá, a gente chamava ele de Sargento Pardal lá no subtenente, acho que ele era. Ele me ligou lá em casa, que naquela época não tinha celular, não, era fixo, né? Ligou lá na minha casa e falou assim, ó, vem aqui no colégio fazer um exame físico, que tem uma vaga para você lá na AMAN, a Academia Militar lá de Agulhas Negras, né? E eu fui, fiz o exame físico e passei, né, no exame. Ele falou assim, ó, a vaga é sua. Né? Eu falei, pô, sargento, mas eu passei no vestibular de arquitetura. Eu gostava, eu já trabalhava com um tio meu que é arquiteto, no escritório dele. Assim, eu gostava queria ser arquiteto, né? Eu falei, sargento, acho que eu não vou, não. Eu vou para arquitetura, né? E aí fui para arquitetura lá na Federal, fiz o vestibular, passei lá.
E aí comecei a estudar arquitetura e comecei a meter na cabeça esse negócio de rádio, né? De ser narrador e tal. Aí, em 83, eu fui atrás de oportunidade, falei com Sidney Campos, com o Ayrton Cordeiro, que era amigo de um meu tio, irmão do meu pai. Falei com Gilberto Fontoura, né? Aí comecei garimpar uma chance, né? Que é uma Sim. coisa que você vai atrás Buscar o de seu quem... espaço. E aí o Sidney Campos me deu uma oportunidade lá na Rádio Paraná, depois o Rosildo Portela ampliou um pouco essa oportunidade. Aí eu comecei assim, o primeiro programa de rádio que eu fazia era muito engraçado, porque era o programa Show da Sorte, que era na Rádio Paraná. A gente dava o resultado do jogo do bicho às 6 horas da tarde. Era uma audiência, assim, um negócio absurdo, porque muita gente jogava no bicho, né? E ali era em primeira mão, assim, né? O resultado das 6 horas da tarde. E eu comecei a trabalhar lá com o Gerê Bandeirantes, que era o cara que ancorava o programa, e o Nelson Santos, né? O falecido Nelson Santos, aí, grande amigo meu, faleceu agora recentemente, né? O avô do Guga, o lateral direito, né? E grande figura, assim. E o Nelson Santos, ele fazia um personagem caricato, assim, no programa, que o Gerê anunciava o número, né, do que tinha dado lá na milhar, aqueles 4 números, e o Nelson Santos fazia uma voz para cada um dos bichos que tinha no jogo, né? O avestruz, e daí ele dava lá o burro, ele fazia aquele barulho do burro, né? E a audiência gostava. E a audiência curtia aquilo, né? Porque era tipo um negócio engraçado, divertido, né? E o Nelson tinha essa habilidade, assim, né? Ele era um carioca despachado, muito alegre e irreverente, né? Então era sensacional. E eu comecei com eles, assim, no estúdio, né? Aí fui para a quadra fazer reportagem em futebol amador, de vôlei, fiz de tudo um pouco, assim, no começo, né? Aí, em 84, eu tive a primeira chance de narrar alguns jogos, né? De categoria de base. Narrei a Copa São Paulo em 85, ainda pela Rádio Paraná. E em 84, eu narrei o Campeonato Paranaense na equipe do Portela, né? O Portela, ele transmitia assim, ele focava no Colorado, mas transmitia os outros jogos. E no interior ele transmitia todos os jogos do Colorado, que era meio exclusivo, assim, só a Rádio Paraná transmitia o Colorado, porque as outras rádios davam prioridade para o Coritiba e o Atlético naquela época já. E assim o Portela falou, se quiser você faz os jogos no interior aí que eu já estou meio cansado de viajar. E eu comecei a viajar, né? Fazer jogo em Paranavaí, Bandeirantes, Santo Antônio da Platina, Apucarana, né? Onde tinha jogo eu ia, né? Pato Branco, pô, era aquelas viagens assim, bate e volta, né? Você ia lá, transmitia o jogo e voltava de madrugada, né? E a estrutura para a transmissão daquela época era muito diferente, né? Diferente. Hoje é tudo internet, né? Hoje você vai no estádio, você tem que ter uma fibra de internet, senão você não transmite. Naquela época Linha telefônica? Era a linha de telefone da Telepar, né? Você tinha que ligar na Telepar lá, tinha um esquema lá, cada rádio tinha seu cadastro, né? Aí você avisava, eu preciso de uma linha das 2 da tarde até as 7 da noite no estádio Comendador Meneghel. Aí a Telepar instalava lá a linha só abria às 2 da tarde, quando dava 7 da noite ela caía, né? Então era o período contratado, tal. Todas as rádios faziam mais ou menos assim, cada uma estipulava o seu tempo de transmissão, né? E naquele tempo assim a gente começava uma transmissão de jogo às vezes 3 horas antes do jogo, né? Estava lá no estádio, não tinha ninguém assim, só a gente lá falando, a gente gravava muita coisa no hotel, na concentração, que era permitido, né? Hoje você já não consegue fazer isso, né? Então era bem diferente, era outra época do rádio, assim, né? O teu contato com os jogadores, com treinadores era muito mais acessível. A gente às vezes dormia assim, por exemplo, a Andirá era a base dos times quando jogavam ali contra o Matsubara, contra a Platinense e contra o União ali em Bandeirante, né? Então era o hotel Ingá em Andirá. E a gente ficava ali também, porque era o único hotel que tinha para atender a região ali, né? O melhorzinho, assim. Sim. Então você tomava café com o jogador, você almoçava com o jogador, com o treinador, o cara te chamava para sentar à mesa, para você fazer resenha, né? Aí você ficava amigo dos jogadores, porque você também acompanhava o treino era aberto, né? Não tinha essas restrições que existem hoje. Viajava com o jogador no ônibus, caminho do estádio. Às vezes a gente até saía depois do jogo para tomar uma gelada com o jogador, para contar história. Imagina, hoje em dia hoje é impensável. impossível, Não existe. Então, assim, a gente fazia muita amizade com jogadores daquela época, assim, né? De trabalho, porque você trabalhava com os caras, né? A gente se ajudava muito, o jogador te atendia. Naquela época não tinha celular, não fotografia, não tinha nada disso, né?
Era um ambiente completamente diferente do de hoje, né? E você conseguia estabelecer uma boa relação com os caras, né? Assim, pô, eu tive chance de conversar com o Abelão em mesa de hotel, assim, de restaurante de hotel. Jair Pereira, de se sentar do lado dele no avião, no banco, né? E você vinha resenhando com o cara lá de, sei lá, de Salvador, 2 horas de voo, você sentado com o cara, conversando. E o ali. Abelão, gente fina? Muito gente Boa boa, pessoa? nossa. O cara, assim, de cada história. O Rubens Minelli, o Otacílio Gonçalves, sabe? Os treinadores daquela época, assim, nossa. Você, pô, tinha histórias fantásticas, assim, né? Depois eu trabalhei muito tempo com o Capitão Hidalgo, com o Sicupira como comentaristas, né? Então, pô, a viagem com o Hidalgo, assim, de carro para o interior era 7 horas só de história, né? De Gilberto Tim, de Elba de Pádua Lima Tim, de conversa de negreiros, Paquito, tinha uma Bateada, Dreyer. Pô, tinha cada história, negócio louco, assim, né? E você sempre teve essa aptidão para narrar jogos ou você foi aprimorando ao longo dos anos, ao longo da sua carreira? Não, Como foi, é que você... assim, quando eu comecei minhas primeiras transmissões, sei lá, eu não tenho fita hoje, eu já tinha, eu tive fitas, né, de muitos jogos que eu narrei lá no começo, mas assim, se eu fosse fazer um julgamento assim, eu ia falar, pô, que eu era ruim, né? Eu fui aprendendo, você vai desenvolvendo. Narrar é uma técnica, né? Assim, ninguém começa perfeito, né? A narração é, assim, é uma coisa que eu acho que é um dom divino que a gente recebe, né? Os grandes narradores, todos eles têm um dom, né, de narrar futebol. Assim, é um negócio... Não dá para explicar o que é se narrar jogo, né? É uma coisa que você baixa sei lá, um espírito, uma personagem, você na hora ali, você se transforma naquilo que você está, né, transmitindo ali. Então você tem que... Pô, você tem que incorporar emoção na linguagem, precisão na descrição. O rádio hoje mudou muito, né? Hoje eu voltei a narrar em rádio depois de muitos anos na televisão. E hoje a gente tem assim, você tem uma câmera apontada para você na cabine, né? Então a pessoa está vendo você narrar ali, desfoca um pouco a essência da linguagem do rádio, porque o rádio assim, é qualquer coisa que é um rádio, emitir um som. Então você não precisava ficar olhando para o rádio para você entender o jogo. Você só precisava viajar naquela narração. No teu imaginário, sim. É como ler um livro, né? Você abre um livro, aí você começa a ler o livro, o escritor começa a descrever, né, a cena, né, que é a essência do livro é essa. Você começa a ler, o que vai te aguçar? A imaginação. O rádio era assim. O rádio ele aguçava a imaginação de quem estava ouvindo. Então você ligava o rádio, o narrador abria lá, boa tarde, estamos aqui no estádio tal, céu azul, aí você já tem o céu azul na sua cabeça, né? Você deve estar agora com o céu com azul. Certeza. A arquibancada está cheia, aí você já imagina aquele estádio ali, pô, cheio de gente, né? Não sei o quê, o time de amarelo, o outro de vermelho. Né? Você já começa a imaginar esse cenário, construir esse cenário na sua cabeça. Aí quando você começa a descrever o lance, vem pela ponta direita, aí você já vê o jogador, você já conhece o jogador, você imagina aquele jogador levando a bola para cruzar na área, aí 4 marcando, o goleiro sai para dar um soco, entendeu? O goleiro de camisa preta mete um soco na bola. Você cria essa cena na tua cabeça. Essa era a essência do rádio. Hoje mudou muito, né? Eu não sei como é que as pessoas entendem. Assim, qualquer dia eu queria conversar até com um ouvinte para ver assim, como que aquilo que eu estou descrevendo ali, que ele vendo a minha imagem no YouTube, né? E eu falando do jogo, o que eu estou vendo, estou descrevendo ali na frente dele, o que está passando dentro da cabeça dele? Se ele está focado na minha imagem ou na imagem da cabine ali, ou se ele consegue imaginar a cena que eu estou descrevendo na transmissão do jogo. Isso é um negócio que eu quero estudar isso, sabe? Como ouvinte, como consumidor de futebol desde criança e de rádio também, eu coloco a televisão no mute e ligo o rádio. Eu escuto o rádio, o jogo e acompanho pela televisão com imagem. Ou no YouTube, ou assisto o YouTube, mas só prestando atenção no áudio, na narração. Então, o problema assim, para esse tipo de coisa hoje é o delay, né? Então, a única sincronia que eu acho que acontece é quando você, no rádio, faz uma transmissão off-tube. Porque aí o narrador do rádio e a imagem da televisão estão exatamente no mesmo tempo.
né? Aquilo que você está vendo em casa é o que o narrador está vendo lá no estúdio, ele está descrevendo, então o timing é o mesmo. Agora, se você está ouvindo uma narração do cara no estádio e está vendo na televisão na tua casa, pela TV a cabo ou pela TV aberta, vai dar uma diferença que varia entre 6 e até 15 segundos, dependendo da plataforma que você está. Se for para YouTube, por exemplo, streaming, aí já aumenta para quase 1 minuto de diferença. Então, a hora que o narrador vai gritar o gol ali, no teu streaming vai aparecer a imagem só 1 minuto depois. Alguns segundos então, depois. é bem difícil você hoje ter esse tipo de hábito, né? De você sincronizar a narração do rádio com a da televisão, com a imagem da televisão. É difícil, mas os únicos jogos que você consegue fazer isso é quando o narrador está narrando no off-tube. Porque aí estão os dois no mesmo tempo, né? Porque o narrador está usando a imagem, já está no tempo do delay da imagem, né? E consegue daí você sincronizar as duas linguagens ali, a do rádio e a da televisão. Sim, eu gosto muito da Rádio Gaúcha e estou aprendendo a gostar da narração simultânea. Quando tem jogo do Inter e do Grêmio ao mesmo tempo, no mesmo horário. Lance a lance, que eles chamam. Lance a lance, Tô aprendendo a gostar. É diferente, né? Então, esse é um tipo de coisa que a gente já testou aqui também e aqui não dá muito certo. É questão de cultura, assim. O gaúcho, ele tem... a rivalidade lá é muito peculiar, né? Eu acho que eu classifico assim a rivalidade de River e Boca, de Grêmio e Inter, Barcelona e Real Madrid. São acho que as grandes rivalidades do mundo, assim, em termos dessas peculiaridades, assim, né? De diferenças, né? Claro que se for falar eu acho que o Fla-Flu é uma rivalidade assim romântica, né? Uma coisa assim. Hoje não é mais porque tem essas brigas, mas me remonta assim muito um romantismo do futebol, né? A rivalidade paulista de Palmeiras e Corinthians, é difícil você dizer lá qual é a maior. Eu trabalhei muito tempo lá, né? A de Palmeiras e Corinthians talvez seja um pouco mais acirrada, assim, mas de Corinthians e São Paulo e Palmeiras são rivalidades muito legais lá. Tem a de Ponte Preta e Guarani, que é um negócio também fora de série lá no interior, né? Mas assim, eu vejo que a rivalidade do Grenal ela é diferente de todas as outras rivalidades de clássico, assim. Então lá tem isso. Os caras conseguem ouvir os dois times ao mesmo tempo. E por quê? Porque o cara já aproveita para torcer para o Grêmio contra o Internacional e vice-versa, né? Aqui, se você fizer isso, um jogo do Atlético e do Coritiba simultaneamente, o cara do Coritiba ele vai procurar uma rádio que só está passando o Coritiba e o do Atlético vai numa rádio que só está passando o Atlético. Só então, do time dele. Você tende a perder as duas audiências. A gente já fez isso, já fez teste disso e já teve resultado ruim de audiência por conta disso. É melhor você decidir, então, que nem a gente lá na Jovem Pan News hoje. Nós só temos uma rádio lá. Então, quando a gente tem os dois jogos no mesmo horário, a gente só tem uma opção de transmitir jogo. Ou transmite o Atlético ou transmite o do Coritiba. Então, nós adotamos, em 2023, o seguinte critério no Campeonato Brasileiro, né? A gente sempre priorizou a transmissão na rádio do time que está jogando em Curitiba. Pelo acabamento da transmissão. A gente consegue fazer uma transmissão mais bem acabada do que em um off-tube, por exemplo, de um jogo fora de casa. Então, a gente aí abriu sempre uma transmissão na rádio e no YouTube e uma transmissão só no YouTube do outro jogo que a gente tem. Então, o critério sempre foi esse, independente de quem está jogando em casa, se é o Atlético ou se é o Coritiba, então a gente transmite o jogo de quem está em casa. Porque aí você tem condição de fazer reportagem, entrevistar na saída do campo, fazer uma zona mista depois do jogo, né? A atmosfera do estádio vai estar no ambiente da transmissão. Então, assim, não funciona aqui em Curitiba esse do Grenal. Acho que só funciona lá. Dos que eu conheço, uma assim, curiosidade, só lá. né? E o projeto na Jovem Pan RIC TV, como é que está sendo, Linhares? Está gostando? Então, esse foi um projeto assim desafiador para mim, né? Eu trabalhei lá em São Paulo até 2021, fui demitido lá em 2021 em novembro. E aí voltei para Curitiba e fui procurar outras oportunidades para seguir com a minha carreira, né? Até porque eu preciso ter uma família para sustentar, né? Então, o trabalho também tem essa finalidade na vida, né?
E assim, fiz vários contatos. Eu esperava uma oportunidade no final de 2021 para 2022. E tudo que eu negociei assim acabou não dando certo. Aí passei o ano de 2022 sem trabalhar, né? Aí tentando me reinventar, cuidando das coisas da minha vida. E aí, no meio de 2022, apareceu uma oportunidade, assim, o Grayson estava lá, o Grayson Assunção estava comandando a equipe da banda B, daí ouviu lá eles rescindiram o contrato, né? E o Grayson saiu da rádio, né? E eu briguei pro Grayson, falei, pô, Grayson, você tá solto aí no mercado, pô, a gente podia unir forças e procurar uma rádio aí, montar uma equipe, né? Eu narro, você coordena, você tem contatos comerciais, patrocinadores, pô, vamos unir tudo aí que a gente pode unir, vamos atrás aí, vamos buscar um caminho aí, né? O Grayson se animou com a ideia e a gente começou a trabalhar em algumas opções, depois ele teve outras oportunidades, ele seguiu sozinho, eu fiquei meio ali, né, sem, mas ele me ajudando um pouco. Aí apareceram algumas emissoras assim para a gente poder conversar, né? E uma delas foi a Jovem Pan. A Jovem Pan News estava com ideia de implantar futebol na Jovem Pan News, né? Porque já tem muito futebol lá da rede Jovem Pan, do Campeonato Paulista, dos times de São Paulo, e eles achavam que aquilo era um espaço que eles podiam viabilizar comercialmente um bom produto, né, ser um negócio rentável. Aí eu apareci lá para me oferecer também para uma parceria, né? Assim, eu fiquei 15, 16 anos lá no Grupo Globo. Você traz na bagagem uma marca também de um trabalho bem feito que eu fiz lá, né? De reconhecimento com o público, né? Não só em Curitiba, mas é uma coisa assim que você ganha, né? Admiradores, vamos dizer assim. Ganha muita gente que não gosta também, mas você também ganha uma gama de admiradores aí pelo país afora aí. Né? E isso ajudou muito na implantação do projeto, né? Assim, colocar o nome junto, a marca, né? Uma marca pessoal junto. O grupo teve a ideia de a gente já implantar isso na metade de 2022, mas aí o Brasileirão já estava em andamento e tal. O Marcelo Requena, lá, que era o diretor comercial, deu uma recuada. Falou, olha, é melhor a gente planejar melhor, estruturar melhor e começar certinho em janeiro de 2023. E foi o que aconteceu. No final do ano ele me ligou, voltamos lá a nos reunir. Aí o Grayson já não estava mais no pacote, assim, eu fui sozinho, porque o Grayson tinha ido para outros caminhos, né? Até chamei ele e tal. Aí eu, desafio, né? Vamos montar uma equipe, né? Quem é que tem no mercado? Então tinha os caras que trabalhavam lá com o Grayson, a gente já tinha meio conversado na metade do ano, né? Alguns profissionais. Aí eu chamei o Felipe Dalk, foi o primeiro cara que a gente... E o Dalk ficou assim, ele começou a receber algumas ofertas de trabalho, né? Ele estava também sem nada. Né? Ele passou pelo Curitiba também. Tinha trabalhado na assessoria do Curitiba, saiu da banda B, então ele estava também solto e procurando também alguma coisa para se recolocar. E aí a gente fechou, falei, não, Dalk, vem comigo, vai ser um projeto, acho que vai ser legal. Daí ele me ligava assim, ansioso, temeroso, né? Pô, Linhares, mas vai dar certo mesmo? Porque eu recebi uma oferta aqui, então eu falei, Dalk, segura aí, vai dar certo, o troço vai ser bom, né? E aí ele ficou, daí nisso aconteceu lá também a saída da Janaína Castilho lá na RPC. Aí eu peguei e falei com ela, né? Entre Natal e Ano Novo, assim, ela estava de férias com a família, né? Eu falei, Jana, eu estou abrindo um projeto aqui, você tem interesse? Daí ela até falou assim, não, eu vou cuidar aqui, estou com uns projetos familiares, estou meio assim, ela estava meio... Tinha acabado de sair de um trabalho de 20 anos quase e tal, né? Eu sei como é que é isso, porque eu tinha saído um ano antes de uma situação bem parecida. Daí eu falei para ela, faz assim, curte aí o fim de ano aí com a sua família, né, com seus filhos, seu marido e tal. E a gente volta, mas não descarta. Falei para ela assim, não descarta essa possibilidade. Mantém ela aí, né, na manga aí. Aí no começo do ano a gente conversa de novo. Aí você me diz, ó, beleza, acho que não, mas ou de repente mudei de ideia e tal. E foi mais ou menos isso que aconteceu, né? Aí chamei a TT Mota também, que tinha saído, tinha trabalhado na Rádio Coxa e tal, né?
TT é uma amiga já também Gente de muitos finíssima. anos de trabalho. A gente já tinha feito futebol assim, pay-per-view lá atrás, na net e tal, né? Aí o Felipe Dalck e a Janaína me indicaram o Alexandre Senechal, que tinha trabalhado com eles no ge.com ali, saiu também no final do ano. Aí chamei o Alexandre, que nunca tinha feito rádio, né? E nós começamos assim, nós 5, o produto. A Janaína, o Dalck, a TT, o Senechal e eu. E foi o que assim, eu falei pro Requena, falei, ó, com 5 pessoas a gente põe no ar. A gente faz 2 horas de... Pô, mas 2 horas de programa só com vocês? Eu falei assim, não, você não conhece rádio, isso aí você vai... Daqui a pouco a gente vai falar assim, pô, dá para pôr mais 1 hora de programa? Porque funciona assim, né? E aí a gente começou, fizemos o projeto, o Requena me perguntou assim, quanto custa para a gente pôr no ar? Eu peguei, fiz um cálculo, negociei os salários lá com todo mundo, né? Acertamos os valores e nós começamos. E o Elísio lá de Paranaguá, que tinha sido narrador também da Banda B, eu acertei com ele, mas uma chegada mais para frente, quando começasse mais o brasileiro. Assim, no Paranaense, a gente tinha... Na primeira fase, 22 jogos para transmitir. 11 do Coritiba, 11 do Atlético, né, na primeira fase. Eu narrei 19 jogos, o Elísio narrou 3 jogos. Que foram jogos assim que não dava para eu narrar porque era no mesmo dia, né, um em Foz do Iguaçu, outro em Maringá, Sim. ou na última rodada era os 2 no mesmo horário e tal. Mas assim, eu narrei 19, eu, com a minha idade, peguei o carro, a gente ia de carro, fomos em todos os jogos nos estádios, né? Não fizemos nenhum off-tube, nada. Sempre com narrador, comentarista e repórter, né? Fomos ampliando a equipe, foi chegando gente, aí a gente foi crescendo, né? Na medida em que o orçamento também foi melhorando, de investimento no time. Aí começaram a chegar os patrocinadores, né? E isso incorporou a equipe, né? Que bom. E você já tinha essa experiência de gestão de grupo? Eu já tive, assim, lá atrás, eu tive uma equipe na Rádio Eldorado, eu e o Sicupira, a gente era sócio numa equipe lá, né? Mas era uma equipe legal, assim, tinha vários profissionais, né? A gente meio que administrava ali, né? Eu já tive chance de coordenar a equipe, assim, como o cara que faz as escalas, organiza a logística, na época que eu trabalhei com o Capitão Hidalgo. Então, eu tinha, assim, algum conhecimento, né? Agora, de comandar mesmo um time, de ser o cara que está à frente de tudo, assim, é a primeira vez. Né? E você conseguiu unir a sua experiência, a experiência da Janaína, a experiência da TT com revelações, nomes que estão surgindo no mercado, como o Alexandre, como o Vicenzo, como o Rogério. Então, Dudu Oliveira, que está lá com a gente, que faz nosso plantão. O Dudu, por exemplo, foi um menino que... Acho que foi a Janaína, foi dar uma palestra lá na Cruzeiro do Sul, que é a Unicamp, né? Ele estuda lá. Está terminando. O Vincenzo e o Dudu vão se formar ainda no fim do ano, né? No jornalismo. E ela foi dar uma palestra lá, e daí ele conversou com ela, tal, viu que a gente estava começando lá o trabalho na Jovem Pan, daí ele perguntou se tinha uma chance de ele fazer um estágio lá. Daí a Janaína passou meu telefone para ele, e ele ficou, pô, tem chance de um estágio? Ele várias vezes me mandou mensagem e tal, né? Eu falei, putz, vou chamar esse moleque aqui para dar uma conversada com ele, ver. A gente não tinha nem espaço. Falar para ele, pô, Dudu, não temos nem espaço para colocar você aqui dentro da redação, para você fazer um estágio aqui. Porque a gente tinha uma mesa no cantinho lá que a gente, né, meio que ocupou um computador que é da parte de produção artística lá dentro do grupo, né? E aí o Dudu foi lá um dia, conversei com ele e falei, dá para você fazer isso. Aí ele começou fazendo a gente tinha um Twitter, né, do Rick Sport Clube. Falei, Dudu, vamos fazer o seguinte, você fica de casa e você faz aí o jogo em tempo real para nós. Então, tá jogando o Atlético, você faz o tempo real. O lance a lance. Lance a lance, informa os gols, a bola na trave, não sei o quê. Ele começou assim. Aí a TT tinha uma viagem programada já, ela com o marido para Portugal, não sei o quê, que já estava 2 anos pronta a viagem lá. Ela me falou, vou ter que viajar, aquela viagem que eu falei lá no começo do ano, que eu já tenho. Aí eu peguei, falei com o Senechal, o Dalck, chamamos o Dudu para fazer um plantão no lugar da TT. Pô, vamos lançar ele aí, vamos ver. Fizemos lá um jogo, pusemos ele lá num jogo do Paraná, na segundona lá do
Paranaense e tal. E ele foi bem, assim, surpreendentemente assim, um cara muito seguro, sabe? Com a pegada de rádio. Pô, dali para frente ele... Às vezes falta uma oportunidade, né? Exato. Pro Isso garoto. é uma coisa assim que eu gosto muito de dar oportunidade, porque eu sei como foi difícil para mim conseguir uma chance, sabe? Então, o Vincenzo é um menino que a gente conhece, eu seguia ele na conta dele no Twitter, o Senechal também. E assim, gostava muito das postagens, dos dados estatísticos, né? O Vincenzo tem um conteúdo Sabe brilhante, muito sobre o Atlético. Assim. E ele assim, escreve bem, você vê que o texto dele, assim, pô, o cara tem um poder de síntese, uma capacidade de colocar com precisão, com clareza as informações, né? E aí o Senechal falou, pô, tem esse menino aqui, Vincenzo. Eu falei, eu tenho acompanhado ele aqui e tal. Porque o que aconteceu? A gente teve lá, tinha o Rogério Scarione, o Rogério teve que se afastar por um período lá, e a gente ficou sem um setorista no Coritiba. A gente ficou procurando um setorista para cobrir o Coritiba, né? E assim, o mercado difícil, os que a gente podia tentar estavam empregados e tal. Cheguei a conversar com alguns repórteres e tal, mas não deu certo. E aí o Senechal deu a ideia, falou assim, pô, tem esse menino aí, o Vincenzo, o que você acha da gente trazer ele para cobrir o Atlético e daí eu passo a cobrir o Coritiba, que o Senechal era o setorista do Coxa. A TT ficou lá, porque ela começou como setorista do Coritiba, depois ela fez um período, né, quando a gente ficou sem setorista no Coritiba, com a saída provisória lá do Scarione. Só que a TT falou, pô, Linhares, eu quero voltar para a produção aqui, que tá, né? Aí nós tivemos essa ideia, que foi do Senechal, de puxar o Vincenzo, chamar o Vincenzo. Eu fiz um contato com ele pelo Twitter, né? Mandei uma mensagem no privado para ele, falei, queria falar com você e tal. Mandei meu telefone, aí a gente começou a conversar. O Vincenzo foi lá na rádio, a gente trocou uma ideia lá, ele começou a acompanhar o programa lá no estúdio. Aí começamos a colocar ele para fazer alguns jogos como repórter do time visitante na transmissão. Nossa, entrou também super seguro, muito bem, assim, também com a mesma pegada de rádio do Dudu Oliveira. Aí, pô, que bom. Fácil apostar, projeto entendeu? Que está dando certo e isso só E tende a crescer. A gente vai lançar mais gente ainda, né, em 2024 agora. Eu tô assim, o grupo ficou tão entusiasmado com o resultado que a gente teve, né? Por exemplo, no YouTube, as nossas transmissões, nós fizemos 99 transmissões de partidas do Coritiba e do Atlético. Nós fizemos jogo do Maringá e Flamengo na Copa do Brasil, os jogos do Paraná Clube na segundona, né? Foi do nosso cardápio de transmissões. E a gente teve, em 99 transmissões, mais de 5 milhões de visualizações nessas 99 transmissões no YouTube, né? O Bate-Pronto está crescendo muito também o alcance de visualizações, de aqueles simultâneos que estão acompanhando ao vivo ali. Então, os números só crescem agora nesse começo de 2024. A gente ficou muito surpreso assim, porque nós fizemos uma série de retrospectiva, né? Entre o Natal e Ano Novo, a gente gravou os programas, porque pô, demos umas férias também para todo mundo ali. Lógico. Porque, né? E assim, a gente gravou vários programas, resgatamos as várias entrevistas que a gente fez durante o ano, do Glenn Stenger, do Luizinho Neto, do Alex, do Keirson, caras que foram lá no estúdio, Paulo Turra, né? Foram conversar com a gente lá. Então, nós pegamos várias entrevistas e editamos ali para a gente manter o programa no ar, para a gente não parar o programa mesmo nesse período. E cresceu assim a audiência, impressionante, né? E estava lá o programa no ar e tal, e aumentando a audiência no YouTube, na rádio, né? Então a gente está começando a ter números bem expressivos. A Jovem Pan News, por exemplo, é uma rádio que vai agora em março fazer 2 anos, né? É uma rádio muito nova. A gente hoje disputa audiência assim, com a Rádio Transamérica, que é uma rádio de muita tradição, faz um trabalho de muita qualidade e está há 25 anos no mercado, né? A Banda B estava há 25 anos. Eu comecei a Banda B, eu trabalhei na Banda B quando ela foi, que era CBN, era AM e FM. Aí o Carneiro Neto criou o projeto da Banda B, né? A rádio era do Mário Celso Petralha naquela época. O Carneiro que deu esse nome, vamos fazer a Banda B aqui, ele deu o nome, inclusive. E
a Banda B era uma rádio assim, essencialmente de esporte no começo, ali desmembrou as duas rádios. Era a CBN FM e a CBN AM. A CBN AM virou a Banda B, que era a faixa do 550. E eu trabalhei nesse projeto lá no comecinho, né? Depois o Petralha vendeu a rádio para o Luiz Carlos Martins, né? O Luiz Carlos Martins assumiu o comando da Banda B. Aí houve uma mudança, daí eu saí, né? A equipe, porque a gente era assalariado, né? Na época que a rádio era do Mário Celso Petralha, tinha um salário Sim. lá, pagava bem e tal. E aí o Luiz Carlos Martins entrou com uma outra proposta, aí a equipe teve que se bancar, né? E aí ficaram poucos dos que estavam lá na equipe, né? O Osmar Antônio, o Marcelo, eles se reuniram, fizeram uma sociedade e tal. Aí o esquema era de vender cota, eu falei, não, tal, e saí. Aí, logo depois, o Joel, acho que o Joel Malucelli comprou a CBN, né? Aí eu fui trabalhar na CBN nos anos 2000. Trabalhei na Rádio Capital em 2000, depois fui trabalhar na CBN. A Capital era um projetinho do Ramon Salgado para a gente acompanhar só jogos do Atlético Paranaense, né? Então, a gente só narrava jogo do Atlético. Fizemos a primeira Libertadores do Atlético, que foi em 2000, né? Então fui para o Peru fazer jogo lá em Lima com o Atlético e Alianza, fomos para o Centenário, Atlético e Nacional, né? E tinha o Atlético Mineiro, né? Foi bem parecido com esse ano aí, o último do Atlético, né? A diferença é que em vez de ter um time uruguaio, tinha um paraguaio. Um paraguaio, né? verdade. Então eu voltei a fazer Libertadores e fui de novo para Lima, no mesmo estádio lá, fazer jogo do Atlético, onde eu narrei a primeira partida do Atlético na Libertadores. Fui para o Paraguai. Por Paraguai, a gente foi de carro, para você ter uma ideia. Fizemos uma viagem de 20 horas aí na estrada. Pelo amor do negócio. Equipamento, tudo? O equipamento eu instalei no estádio lá, né, no Defensores del Chaco. A gente comprou internet lá de um radialista lá de Assunção, que a gente tinha contato. Aí fui eu, Alexandre Senechal, e o Edilson de Souza, o narrador da Transamérica. Você vê como é que é assim, né? O Edilson, por exemplo, eu e o Senechal, a gente ia de carro, fui no meu carro, inclusive. E assim, eu peguei o Edilson e convidei o Edilson. Falei, eu vou de carro pro Paraguai, você quer ir comigo? Quer uma carona? Fala com o Rogério aí, vamos junto. Transmitir o jogo lá no estádio. Assim, a gente concorrente, né? Eu podia, ir escondidinho na moita, chegar lá, só nós estamos com o narrador aqui. Eu acho isso uma besteira. Indelicadeza. Lógico. Com os outros colegas profissionais que estão trabalhando no mesmo produto, na mesma, né? A gente, assim, concorre na hora que começa a transmissão. Aí cada um luta pela sua audiência, né? Mas, não tem sentido você tratar... E quem perde é o futebol paranaense, quem perde é o ouvinte. Daí eu peguei e convidei o Edilson. O Edilson falou, que legal, vou falar com o Rogério. Aí o Edilson falou com o Rogério, a gente rachou a gasolina do carro, né? E fomos tudo junto. Eu, o Senechal e o Edilson. O Robson, que também trabalhou nesse jogo, já estava com um pacote de avião comprado para cobrir, porque eles já tinham se programado antes, né? Então, assim, aí nós fomos de carro, a viagem super divertida, fazendo brincadeira, conversando, contando história, né? Então, um zoando com o outro. Pegamos chuva ali em Foz do Iguaçu na hora de passar a fronteira, estava tudo alagado, né? Mas foi super divertido, assim, né? Que bacana. Linhares, você falou em uma cobertura internacional. Conta pra gente como é que foi a cobertura no Estádio Azteca. Brasil, a derrota do Brasil no Mundial de 86? 86 foi 86. Assim. Foi pela Rádio Cidade, né? Eu fui minha primeira Copa do Mundo, assim, né? Eu fiz duas Copas, essa de 86 e agora a de 2014 lá no Sport TV. Em 86 foi um projeto assim muito louco do Capitão Hidalgo. Eu comecei na Paraná, daí fui para a Rádio Clube. Aí o Hidalgo e o Lombardi brigaram na Rádio Clube em 85. O Hidalgo abriu a equipe na Rádio Cidade em 85. Foi o ano que o Coxa foi campeão brasileiro e tal, né? Até nesse jogo lá do Rio de Janeiro, o Maurício Nasser era candidato a deputado federal, né? O Hidalgo pegou e lançou um negócio lá para os caras. Falou assim, e se a gente levasse a torcida do Coxa? Ele falou para os caras do consórcio Nasser lá, da rádio. E se a gente levasse a torcida do Coxa para o Maracanã? Vamos meter aí uns 2, 3 ônibus aqui da rádio. Fazemos uma promoção, sorteamos e tal. Cara, o troço ganhou uma proporção. Eu acho que a Rádio Cidade mandou acho que uns 60 ou 70 ônibus para o Rio de Janeiro.
E saiu tudo ali da frente da caixa d'água, ali no alto da 15, ali, que a rádio era ali na Decidinha. Qual era o dial da Rádio Cidade? Era ali? 670. 670. Que é hoje de novo, né? A Rádio Cidade é a mesma. Depois ela virou Rádio Globo, virou CBN, não. Ela sempre foi Rádio Cidade, Cidade e Globo. E aí, assim, aquela loucura, né? E aí, em 86, o Hidalgo vendeu a ideia para os caras do consórcio Nasser de comprar os direitos da Copa e formar a primeira rede no estado para cobrir uma Copa do Mundo. Aí a gente juntou a Rádio Cidade de Cascavel, que também era do nosso grupo lá, a Rádio Paiquerê de Londrina, a Rádio Clube de Ponta Grossa, lá do Osíris Nadal, a Paiquerê era do JB Faria, e mais de 150 emissoras pelo estado do Paraná e alguns outros estados entraram na nossa rede. E a gente foi para o México. Assim, o Hidalgo meteu uns 10, 12 caras no avião e fomos tudo para o México. Aí eram 2 equipes. Eu fiquei na Cidade do México e a outra equipe ficou em Guadalajara com a seleção brasileira, lá que o Brasil jogou no Estádio Jalisco. Então era o Luiz Augusto Xavier, o Sicupira, o Arão Dias, que era repórter, o Gil Rocha, que foi pela Paiquerê, credenciado pela Paiquerê, o Osíris Nadal, eles ficaram todos lá em Guadalajara, uns 5 lá, e nós ficamos em outros 5 na Cidade do México. O Capitão Hidalgo, eu, o Edson Moraes, que era narrador lá de Cascavel, o Sérgio Silva, né, e o Alcir Ramos, se não me engano, que é narrador também. Ficamos nós 5 na Cidade do México, a gente transmitia do centro de imprensa, né? Porque Copa do Mundo você não faz todos os jogos no estádio, você faz a maioria no centro de imprensa, daí você tem que pagar a posição nos jogos que você vai no estádio. Então o Hidalgo comprou o jogo de abertura, o jogo final e os jogos da seleção brasileira em Guadalajara. Então lá em Guadalajara eles iam no estádio, eu fiz o jogo de abertura na Cidade do México, caiu até a transmissão, aí o Xavier teve que narrar um pedaço do jogo lá. E eu fiz a final Argentina e Alemanha também, lá no que foi, né, a decisão, aquele jogo. O Brasil caiu nas quartas. O Brasil caiu para a França, né, Para a França nos pênaltis. Nas quartas de final. Esse é aquele jogo que o Zico era o Tele, o técnico. Tele Santana, né? Era Carlos, né? O Carlos era o que teve aquele pênalti que a bola foi na trave, bateu nas costas do Carlos e entrou, que mudou depois a regra, né? Que o lance agora é se bater na trave, encerra o lance. Se bater nas costas do goleiro, já não vale mais o gol. Naquela partida, na decisão de pênaltis, ficou a discussão se valia ou não valia. Então, a interpretação da regra não foi clara e o juiz validou o gol para a França, que foi um gol que tirou o Brasil, né? O Júlio César perdeu o pênalti, o Sócrates perdeu o pênalti, o Zico perdeu um pênalti no jogo, essa partida contra a França, né? E eu estava lá, né, no México, foi minha primeira Copa do Mundo, assim, pô, eu tinha começado em 84, 86 eu estava fazendo a Copa do Mundo. Como é que era a atmosfera no estádio lá, Estádio Azteca? Legal, né? Estádio Azteca, eu acho que o Estádio Azteca até hoje é o maior estádio do mundo, né? Já, porque como o Maracanã reduziu muito, eu acho que o Azteca é o maior do mundo. É um dos poucos estádios lá, tem o Camp Nou, o Santiago Bernabéu, acho que colocam 100 mil pessoas também. O Azteca é um desses estádios assim gigantes hoje, né? O Maracanã já foi, Maracanã, né? Sim. O Maracanã, eu narrei a final de 84 do Brasileirão Fluminense e Vasco com 130 mil pessoas, né? Fiz jogo já no Morumbi também com mais de 100 mil pessoas de final de Paulistão. Aquele tempo que não tinha cadeira. Bangu e Curitiba, 85, quantas mil pessoas haviam no estádio? Foi 90 mil pessoas. 90 mil pessoas. Esse jogo eu não fui, né? Eu fiquei no estúdio aqui ancorando. Foi o Xavier que narrou esse jogo lá na Rádio Cidade, né? Mas eu fiz vários jogos em estádios assim com mais de 100 mil pessoas. Assim. Teve uma outra cobertura internacional que teve um fato curioso com a linha telefônica, acho que foi no Reino Unido. Um torneio internacional que envolvia Escócia, Brasil. Isso. Na Escócia foi assim, a gente chegou no estádio lá em Glasgow, era a Copa Stanley House, né? O Stanley House foi um dos grandes jogadores do futebol inglês lá e homenagearam ele num torneio que tinha o Brasil, a Escócia e a Inglaterra, né? Então, teve jogo em Wembley, Brasil e Inglaterra, teve jogo Brasil e Escócia, né? Eu fiz esse Brasil e Escócia e fiz o jogo do Brasil e Inglaterra porque foi assim. Esse jogo eu fiz um off-tube dentro do hotel lá em Londres. Quem ia narrar esse jogo era o Xavier, né? Aí o que aconteceu? A gente chegou lá, a BBC que tinha
os direitos ali da transmissão, de vender as posições de transmissão, sem a gente saber, a gente pediu a linha para a Embratel, estava tudo certo, né? E no pedido não tinha nenhum aviso assim. A gente chegou no estádio, a BBC queria cobrar não sei quantas mil libras, que era uma fortuna, assim. A gente ia ficar sem dinheiro pro resto da viagem e ainda ficar devendo para a BBC, né? E aí, a solução foi a gente ir embora do estádio, né? Porque não tinha como a gente pagar, que nem tinha aquele dinheiro aquela hora ali, né? E aí o Xavier ia narrar o jogo, o Xavier falou, não, eu vou ficar aqui no estádio vendo o jogo. Eu fui com o Hidalgo para um hotel lá no centro de Londres, lá, e a gente tinha que achar um hotel que tivesse a transmissão do jogo, né? Porque a gente estava num outro hotelzinho menor lá que não tinha televisão no quarto, então tinha que ser um com televisão no quarto, tal, com telefone, né? Aí a gente ligou para Curitiba, para a rádio, a cobrar, né? Conectamos o equipamento no quarto e eu comecei a narrar o jogo. Só que assim, tinha um sistema de segurança dentro do hotel, no telefone, que como a ligação estava muito longa, né? Volta e meia a telefonista entrava no meio da ligação para perguntar, só que falando daquele inglês de Londres, assim, que, a gente não entendia nada que ela estava falando. Inglês britânico, né? É complicado. E aí a gente, e ela entrava no meio da transmissão e ficava falando assim, a gente querendo transmitir, tipo, né? E ela não parava de falar e não tinha como a gente se comunicar com ela, porque a gente estava com a transmissão no ar, estava na maleta, a gente não estava nem no telefone, né? E, foi uma confusão danada, assim. E volta e meia ela desligava a nossa ligação, a gente tinha que ligar de novo para o Brasil, aí começava de novo a implicância e tal, e no fim acabamos fazendo o jogo. Aí fomos para o jogo da Escócia. Aí chegamos na Escócia, a mesma coisa. Os caras queriam a fortuna pelos direitos, lá o Carneiro Neto pagou, o Lombardi acho que pagou também. Aí eu e o Hidalgo vimos um telefone ali que estava num cantinho lá, né? E a gente não sabe até hoje de quem que era aquele telefone. Um telefone preto, assim, daqueles bem antigos, parecia o telefone do Batman, né? Aí a gente sentou ali, pegamos e ligamos, deu sinal de linha, né? Ligamos para o Brasil. Ligamos assim, tipo, pagando a ligação lá, né? Alô, tal. Fizemos uns boletins, gravamos um monte de coisa e tal. E não apareceu ninguém, dono do telefone. A gente ali olhando, né? Aí no dia do jogo, a gente chegou bem cedo lá no estádio, pegamos assim uma etiqueta, escrevemos o Estado do Paraná e pregamos no telefone e sentamos ali e não saímos dali. Aí, de repente, está mais perto da hora do jogo, chega um jornalista escocês, lá não sei, inglês, sei lá de onde ele era. O cara começou a ficar dando volta ali, e olhando para o telefone, mas ele olhava a etiqueta, estava escrito Estado do Paraná, a gente estava ali no telefone e tal, né? E o cara olhando e desconfiando, e a gente falou, Hidalgo, o cara acho que é o dono do telefone, né? O Hidalgo falou assim, não, esse telefone agora é nosso. E aí, começou o jogo e o cara foi lá, não sei o quê, e ele conseguiu um outro telefone lá, daí parou de andar em volta daí. E nós pegamos o telefone assim, sem colocar equipamento, porque aquilo era um telefone de jornalista, não era de rádio. O Carneiro e o Lombardi atrás montaram o equipamento porque eles tinham linha no estádio, né? E a gente estava com linha pedida, mas a gente não podia instalar o equipamento, senão a BBC ia querer o dinheiro, né? Aí a gente ali no telefone, no bocalzinho aqui, de vez em quando botava na orelha para ver se estava no ar e tal, né? E eu narrei o jogo do telefone, do bocal do telefone, o Hidalgo aqui do meu lado, eu esticava para ele comentar, né? E aí nós conseguimos, e nem pagamos essa transmissão, a gente não pagou, porque a gente ligou lá, algum inglês, algum escocês pagou essa conta. E chegava com qualidade no Brasil? Porque tudo era por telefone, né? Uhum. Então, é claro que se a gente tivesse instalado o equipamento, ia melhorar, ia amplificar, a gente ia poder equalizar o som e tudo, seria outro nível, né? Mas no telefone era perfeito. As rádios faziam muito isso por telefone. A gente fazia muito boletim, muita informação, entrava nos programas muito por telefone, né? E era telefone fixo mesmo, né? Não esses de celular. Então era um sinal bem estável. Então não tinha essas... Porque nem o celular, às vezes o celular varia, né? Então a qualidade, o som desaparece, cai a ligação, né? Mas, foram umas aventuras outros assim. tempos. E, Linhares, como é que foi a sua experiência com o Galvão Bueno? Algumas coberturas juntos, tanto na TV quanto no rádio. O Galvão, assim, eu conheci o Galvão nessa época aí de Copa do Mundo, né? Em 87,
nós começamos a fazer na Rádio Cidade também a Fórmula 1, porque o Hidalgo era um cara, se eu trabalhei com ele lá, ele gostava de viajar. Então o Hidalgo ele procurava o evento para viajar, para passear pelo mundo e tal. E naquela época a Bandeirantes e a Jovem Pan e a Rádio Excelsior, que hoje é a CBN lá em São Paulo, transmitiam a Fórmula 1. Os caras viajavam lá, o Edgar Melo Filho, o Éder Luiz, o Nilson César, como é que era o nome? Tinha um repórter lá na Jovem Pan, então o Odinei Edson, que era o irmão do Osmar Santos, narrava até o Luiz Roberto chegou a narrar na Excelsior lá, depois na Rádio Globo, a Fórmula 1 e tal, né? E aí o Hidalgo teve a ideia, falou, pô, vamos, o que você acha? Vamos narrar a Fórmula 1 aí, você consegue narrar? Eu falei, pô, vamos embora, Hidalgo. Daí eu vi um pouco os caras narrando. Aí em 86 mesmo a gente voltou do México e foi em agosto, né, que terminou a Copa ali no final de agosto, finalzinho de julho, começo de agosto. Em setembro a gente foi para Portugal para acompanhar o GP de Portugal de Fórmula 1. Aquela corrida que tem a foto famosa do Senna, o Prost, o Mansell e o Piquet sentados no muro, assim, né? Que foi o Bernie Eccleston, que... Eu tinha essa foto, você acredita? Não? Eu estava lá nesse lugar aí. E aí a gente estava ali, ficamos vendo, eu vi a corrida sentado num barranco ali, a gente foi lá, o Galvão aí conversou com o cara da Foca, ele conhecia bem o cara, com o Hidalgo, a gente conversou, o cara fez um preço especial para a gente cobrir as corridas dos direitos, né, no ano seguinte, em 87. E aí a gente foi, né? Fiz o Grande Prêmio do Rio de Janeiro, a gente foi para Imola, aquela corrida que o Piquet bateu lá na curva Tamburello. A gente fez em Spa-Francorchamps, Mônaco, fizemos aonde mais? Fiz em Jerez de la Frontera, Cidade do México. Eu fiz algumas corridas nos locais, assim, né? E aí eu conheci o Galvão nessa época. A gente, às vezes, quando ia fazer corrida, ficava junto. Às vezes jantava, almoçava. Na Cidade do México, lá a gente fez depois da corrida, fomos jantar lá no centro. Eu fui de carona com ele, que a gente estava no... Ele até me ajudou no credenciamento lá, porque a gente foi muito em cima da hora, né? E ele me chamou para jantar depois da corrida. Fui eu, ele, estava o Reginaldo Leme, o Renato Maurício Prado, que escrevia para o Globo naquela época, né? O Paulo Zero era o cinegrafista que morava em Nova York, marido da Sônia Bride, né? Ele filmava as reportagens. Cinegra lá. do Fantástico? Isso, né? Ele morava em Londres, daí ele foi para uma corrida, era no México, e nessa corrida o Piquet podia ser campeão, acabou não sendo, foi na corrida seguinte, né? E nessa corrida foi uma corrida que o Ayrton Senna, ele rodou ali, acho que é a curva Peraltada, que ela era parabólica que tinha, agora onde é o estádio, né? Quem vê a corrida no México é onde tem aquele estádio que passa, onde é o pódio ali. Ali antes era uma curva parabólica, chamava Peraltada, e o Senna rodou naquela curva ali e foi para a caixa de brita. E aí ele chamou os comissários mexicanos para empurrar ele de volta para dentro da pista e os caras puxavam ele mais para dentro da caixa de brita, né? E ele desceu pistola do carro, assim, e ele deu lá um safanão num dos comissários lá, que ele tentava falar pro cara, explicar que era para voltar para a pista e tal, e aí ele tomou uma multa, lá, acho que de $20 mil por causa dessa atitude e tal, foi punido, né? E depois da corrida, o Galvão combinou com eles, já eram amigos lá desde essa época, e a gente foi jantar no centro, lá na Zona Roça, o Senna foi junto, jantar, né? Pô, jantar com a Ayrton Senna, imagina que, né? O Senna não era o Senna que foi depois, né? Ele ainda estava começando ali, mas aí a gente foi jantar no centro, tal. Terminou o jantar, eu estava no carro do Galvão, o Senna estava com o carro dele, né? Aí veio o manobrista lá, entregou os carros, eu entrei, eu sentei atrás do Galvão, né? No banco de trás, assim, bem atrás dele, estava acho que o Renato Maurício Prado na frente, estava o Paulo Zero e o outro assistente aqui junto. E daí no outro carro estava o Senna, o Reginaldo Leme, o irmão do Ayrton Senna, o Léo, né? Uhum. Tinha mais alguém lá com eles lá. E aí o Galvão pega, me engata uma ré, porque o nosso carro estava na frente, e pá, dá uma ré e puf, no para-choque do carro do Senna, dá risada, engata primeiro e vai embora, né? E aí fomos embora. E aí estamos indo lá na Cidade do México, e tem a igreja, assim, uma catedral lá, e tem uma praçona, e tem uns mariachi tocando, né? O sinal fechou, a gente parou ali na faixa de pedestre, antes da faixa, né? Ficamos olhando para os mariachi ali e tal.
e de repente escutei a freada atrás, assim, pum, uma pancada no nosso para-choque atrás, que era o Senna dando troco, né? Dando um troco. E aí, cara, os dois começaram a bater um no outro, assim, até chegar no hotel. Só que isso era 40 quilômetros de distância. A Cidade do México é a maior, não sei se ainda é, mas era a maior cidade do mundo na época, né? Então, do centro até o aeroporto lá, 40 e tantos quilômetros. E foi assim, uma pancada. Chegamos com os carros destruídos. Chegou uma hora numa alça, assim, que ia fazer um retorno aqui para passar por cima. Bateu um carro no outro, assim, engatou o para-choque. E aí a gente estava na frente, o Galvão acelerava, o Senna freava. Quando nós olhamos no espelho, o para-choque caiu no meio da rua. Que loucura. E você atrás, E no eu banco de trás? né? Não, eu falei pro Galvão uma hora, falei assim, Galvão, não precisa nem parar o carro, só dá uma diminuidinha que eu desço aqui com o carro andando mesmo para não atrapalhar. Falei para ele, né, brincando Sim. e tal, né? E, caramba, é um negócio muito louco, assim, uma história que, né, imagina, você tá com Galvão Bueno e Ayrton Senna tirando um racha. Tirando um racha. O Galvão contou essa história no Bem Amigos lá um dia. Eu estava lá no Peru fazendo um jogo em 2011, Brasil e Argentina, do pré-olímpico. E o Galvão contou essa história no ar, no Bem Amigos, né? Contou. E o Renato Maurício Prado estava lá também no programa, né? Aí depois eu encontrei com ele em São Paulo e ele falou assim, pô, eu acho que nós não devia ter contado aquela história, né? Porque foi feio aquilo, né? A gente tem um exemplo ruim, né? Eu falei, Galvão, mas a história é boa, né? Ele falou, a história é boa. Com certeza. Aí ficou, né? Foi pro ar a história lá, né? Depois eu trabalhei muitos anos como assessor de imprensa do Maurício Gugelmin, daí estreitei também, né, o contato, porque falava com eles né, na época do Maurício na Fórmula 1, eu trabalhei com ele de 89 até 92. Aí, a partir de 93, o Maurício, depois que ele saiu da Fórmula 1, foi lá para a Fórmula Índia e continuei trabalhando com ele até 2001, né? Você sempre gostou de automobilismo, então? Então, assim, eu não tinha nenhum projeto para trabalhar com automobilismo, né? Mas aí surgiu esse caminho, né? Na Rádio Cidade. Depois, o Maurício até assim, como a gente fazia a transmissão na Rádio Cidade, a gente começou a fazer programa também de automobilismo. Né? A gente tinha um programa diário porque tinha que botar as cotas de patrocínio. E lá em Spa, quando eu fui fazer a transmissão lá na Fórmula 1, o Maurício estava correndo na Fórmula 3000, que era tipo a Fórmula 2 hoje, assim, era a categoria de acesso. E o Maurício estava brigando pelo título, né? Tanto que, pelo desempenho dele em 87 na Fórmula 3000, ele foi contratado para estrear em 88 na Fórmula 1. E eu fiz uma entrevista longa com ele lá, falei com o Alceu, o irmão, conheci eles lá nessa corrida, né? E fiz uma entrevista bem legal com ele lá no autódromo, perguntando e tal, né? E aí, de 88 para 89, eles ficaram sem assessor de imprensa, o Alceu me ligou. E me convidou para ir lá conversar com ele, com o Maurício, eles queriam ver se eu podia ser assessor de imprensa. Tal. Eu nem era jornalista na época, eu era radialista. Né? E aí o Alceu falou assim, o Maurício pediu para te contratar por causa daquela entrevista que você fez com ele lá em Spa. Ele falou assim, pô, você é um cara que sabe o que você está falando e o que você está perguntando. Né? Eu falei, pô, que legal isso, né? Bacana, assim, você ter esse tipo de approach, assim, do cara que quer te contratar, né? Fala, pô, tá te contratando por um motivo que você deu para ele te contratar, né? E aí eu fechei com eles, comecei a trabalhar, né? E fiquei, pô, praticamente de 89 até ele parar de correr. Fui assessor de imprensa dele, né? E assim, construímos uma amizade muito legal entre ele, o irmão dele também, né? Então, assim, virei quase um cara da família em alguns momentos, com o pai dele, né? O seu Alceu, assim, às vezes eu viajava lá da Fórmula Indy, eu ia para os Estados Unidos para acompanhar corridas, o seu Alceu ia também, né? E eu levava o seu Alceu no shopping center para a gente fazer compra e tal, né? Que bacana. Já pensou em colocar todas essas histórias num livro, Linhares? Então, meus filhos querem muito que eu escreva um livro, né? Eles vêm e me falam, pô, pai, você tem que escrever um livro aí, contar essas histórias, né? Mas, pô, eu tô assim numa loucura de tempo, assim, que tá difícil até para comer, né? Para respirar, porque a gente assim num projeto agora, mas eu penso sim, escrever um livro, né?
Tem A que gente lançar. agora na Jovem Pan lá, os caras querem... A gente está agora num projeto que acho que semana que vem a gente vai ter nos nossos perfis lá um quadro que eu vou contar essas historinhas assim mais resumidamente, né? Também mais curto e tal, mas vou fazer várias lá no nosso perfil. Bacana, Lá. tem que fazer. Liares, antes do encerramento do nosso Arena Podcast, quero falar rapidamente sobre os nossos clubes aqui da capital. Certo. Mas quero entregar uma lembrança aqui do nosso podcast. Opa! Em agradecimento pela sua presença. Se quiser abrir agora, abra, senão depois abrir, você né? dá uma olhada. A gente tem que abrir na hora, né? Fique à vontade. Quero fazer alguns registros aqui na nossa live. O Hessel, Civil Matos, o Danuso, o Forest One, perfil Forest One, na audiência do YouTube. Temos também o Henrique, o Maurício, uma canecona. Oi, vem com o nome personalizado, hein? Coisa linda. Ó. A câmera ali. Vou tirar aqui para. Pô, muito legal. Aí. Tá certinho o nome ali? Linhares Júnior. Tá. Show de Linda, bola. Hein? Muito obrigado. Aí. Imagina. Só uma lembrança aqui do nosso podcast. Vou guardar com muito carinho aqui. Vou tomar meu café da manhã todo dia nela aqui, né? Maravilha. Linhares, como é que chega o Atlético aí, ano do centenário, como é que chega para essa temporada de 24? Então, o Atlético, eu acho que se reforçou bem, né? Contratou um belo treinador, o Juan Carlos Osório. Vamos ver que tipo de paciência a torcida vai ter com o trabalho dele. Ele é um cara, assim, que ele é meio... Né, lunático nas ideias, assim, né, de mexer muito no time. Então, vai ser difícil o torcedor decorar a escalação, porque ele costuma mudar muito de um jogo para o outro, né? Espero que não vão chamar ele de estagiário ali atrás do banco ali e tal, né? Mas ele acho que é um bom treinador. Acho que as contratações, esse zagueiro Gamarra, eu acho uma belíssima contratação. É um cara que eu acho que o Atlético vai, depois, na frente, nesse projeto de também valorizar e negociar, vai ganhar um bom dinheiro pela idade e pela qualidade do cara, né? O Benítez a gente tem que ver. É um cara que eu honestamente não vi, assim, não acompanhei, mas vem com boas referências, né? Léo Godoy. O Léo Godoy é um cara que pô, o cara foi muito disputado, né? O Corinthians queria levar, então tem muita gente no radar desse jogador. Ele está no radar de muita gente, né? Tem a negociação do Eric. Eu acho que se o Eric ficar, é um cara que também fica como um grande reforço, né? Se o Atlético perder o Eric, acho que é uma peça bem complicada de repor. Aí tem Thiago Heleno e Fernandinho, dois caras mais experientes. Eu acho que Gamarra e Thiago Heleno vão formar uma bela dupla de zaga. Acho que vai ser a dupla titular, né? O Léo Godoy na lateral direito, o Esquivel, qualidade nas duas beiradas. O Bento nem se fala, goleiro de seleção. Fernandinho e Eric. O Zapelli, eu acho que vai ser o ano do Zapelli, né? O Zapelli vai ser um cara que, porque com a saída do Vitor Bueno, ele vai ter mais espaço, ele vai ter mais responsabilidade de assumir o desempenho do time ali no campo. Ele vai ser o cara da... Né? E aí, Canóbio, Coelho, né? o centroavante, não sei que o Atlético vai apostar mesmo. Tem a negociação com o Mastriani do América. Tem o Mastriani, que ainda está complicada, já devia ter sido fechada, né? O Pablo, que eu acho que é um bom centroavante, mas... Eu não sei se é o cara para ser o titularzão, assim, né? Aí você tem Christian, Alex Santana. Então, assim, é um elenco bem robusto, bem encorpado. O ano passado, eu acho que o Atlético sofreu muito com alguns problemas, por exemplo, a venda do Kelvin, a contusão do Pedro Henrique, né, a contusão do Madison, o Atlético ficou desfalcado, assim, a contusão do Vitor Roque, né? Então, assim, eu acho que esses problemas que o Wesley enfrentou em momentos cruciais, que, porra, era uma hora de decidir Libertadores, Copa do Brasil, de classificação para Libertadores, ele não teve as peças principais, né? E acho que isso comprometeu um pouco o resultado final do trabalho dele. Ele acho que fez um bom trabalho, né? Um cara ficou 9 partidas, quase 10 partidas sem perder, apesar de ter muitos empates nesse meio aí, mas ganhou historicamente de 3-0 do Flamengo fora, né? Então, assim, ele teve resultados bem expressivos, né? Eu acho que o Atlético errou no momento em que tirou o Paulo Turra. Acho que o Paulo Turra teria que ter dado continuidade naquele momento decisivo da Libertadores. Eu acho que com o Paulo Turra o Atlético teria passado do Bolívar, né? Depois pegaria o Internacional,
dava para encarar, porque o Atlético ganhou a Copa do Brasil do Internacional, então dava para chegar na semifinal, eu acho. Né? Se fosse para a final ou não, é outra história, mas eu acho que até a semifinal dava para o Atlético ter, na mão do Paulo Turra, chegado. Na Copa do Brasil, acho que foi meio no limite ali, que era o Flamengo nas quartas de final, porque o Flamengo foi para decisão. Né? Dava para ganhar do Flamengo? Dava, mas né, acho que ficou bem justo ali o que aconteceu. No Brasileirão, dava para ter terminado melhor. Acho que o Atlético vacilou muito, perdeu muitos pontos importantes ali. Então, eu acho que podia ter sido um pouco melhor o resultado da temporada, mas acho que por decisões erradas no curso do ano. Né? A do Paulo Turra, a saída do Felipão também, que não foi muito bem explicada. O Felipão, assim, acho que até o Felipão devia ter começado e ter sido o treinador, não o Paulo Turra. Sim. Né? Eu acho que com o Felipão o Atlético teria tido tanto que está aí o que o Felipão fez no Atlético Mineiro. Né? Pelos lados do Alto da Glória, Curitiba tem pela frente o Paranaense, Copa do Brasil e Série B do Campeonato Brasileiro. Hoje saiu a negociação do Marcelino Moreno, vai para o Lanús. Uma peça. Tem a negociação do Bruno Gomes, que está na seleção, Kusevich também não sabe se fica ou se sai. Então, Guto Ferreira tem um plantel indefinido ainda. Né? O Kusevich até tive informações que ele está treinando com vontade e tal. Porque o problema do Kusevich querer sair é uma coisa e alguém querer levar o Kusevich é outra. Né? Então, eu acho que ele vai ficar porque ninguém vai vir buscar ele aqui. Ele teve um ano muito ruim, né? Como todo o time do Curitiba. Né? Perdeu o Marcelino Moreno é ruim, porque o cara era assim, uma peça importante, né? Mas é um negócio que vai trazer um dinheiro para o Curitiba. Também não acho o Marcelino Moreno assim a última bolacha do pacote, entendeu? O gás da Coca-Cola. Ele é um cara bom jogador, tal, mas não chega a ser assim um cara fora da curva, entende? Não, acho que ele é um cara que igual a ele dá para repor aí. E tem o Aleph Manga agora. E o Aleph Manga, eu acho que assim, se você fosse me perguntar, você preferia ficar com o Marcelino Moreno ou ter o Aleph Manga de volta? Eu preferiria ter o Manga de volta. Eu acho que o Manga vai encaixar bem nesse time do Coritiba aí, né? O Sebastião Gomes foi, para mim, dos que vieram assim, a melhor contratação do Coritiba. É um cara que ele pode assumir uma função um pouquinho diferente, mais ofensiva, de ser o cara que o Marcelino Moreno... Assim, o Marcelino é mais ponta, né? Mas ele pode ser um cara mais meia, né? Do que volante, como ele foi usado. Assim. Acho que ele tem... qualidade para ser um cara mais construtor. Assim. Acho que se o Guto trabalhar numa função diferente um pouco do que ele fez, não restringir ele ao trabalho de um segundo, terceiro volante ali, deixar ele um pouco mais com liberdade de criar, de tentar chegar. Ele deu passe, ele fez assistência, ele fez gol. Então, acho ele um cara de um potencial que pode ser mais bem aproveitado dentro do elenco. O Bruno Gomes é um cara que eu acho que o Coritiba vai esperar aí o resultado do pré-olímpico, né? Porque ele vai ter uma valorização. Eu estou lendo aí, o Bruno Gomes está virando titular do time da seleção, né? Se ele for titular, ele vai voltar num outro... É um baita jogador, eu patamar. gosto dele. Não, eu não venderia, né? Se pudesse segurar, não venderia. Acho que ele teria que ficar. O meu meio campo ali no time do Coritiba, até escalei lá no nosso rick.com.br, seria o William Farias, mas o William Farias saiu, né? Foi para o Novo Horizontino, né? Novo Horizontino. Então, assim, eu também seguraria o William Farias, porque o William Farias é muito cara de Série B, sabe? É um cara capitão, um cara de pegada. Esses jogos da Série B são jogos de muito contato físico. Acho que ele tem muita característica desse tipo de jogo, né? Então eu ficaria com ele, com o Bruno Gomes, com o Sebastião Gomes numa formação de meio campo, o Robson, o Slimani e o Manga, né? Pelas pontas. Eu acho que o Diogo Batista é um cara que devia ganhar mais rodagem na lateral. Acho que ele tem um cara de potencial ali com o Natanael. Né? Do outro lado, o Jamerson. O Jamerson, tem esse Rodrigo Gelado aí que precisa dar uma olhada para ver como é que ele também desempenha, né? E eu meteria já o Morisco no gol desde o começo, né? O Gabriel vai para o banco. O Gabriel, inclusive, né? Traria dois goleiros e sei lá, né? O Gabriel não fez um ano legal, né? No ano passado, né? O Coritiba perdeu muito jogo por conta de falhas dele, apesar de ele não ser o responsável, né? Acho que o Coritiba foi mal no conjunto da obra desde
primeira vez que pisou no campo no começo do ano, né? O Campeonato Paranaense foi até o jogo, até o Atletiba, o Coritiba estava bem no Paranaense. Do Atletiba para frente, caiu na mão ali do Antônio Oliveira. O Antônio Oliveira, me parece, perdeu ali a mão do time. Aí, eu acho também que ele teria que ter tido continuidade. Foi meio um erro administrativo ali de tirar ele para trazer o Zago. E depois recuperou o Cuiabá. Venceu o Coritiba dentro de casa, 3-0. O Antônio Oliveira estava nessas negociações aí do São Paulo. Do São né? O São Paulo. Paulo foi um dos primeiros nomes que o São Paulo foi quando soube que o Dorival ia para a seleção, né? Então, assim, acho o Antônio Oliveira um cara que, se o Coritiba não manda ele embora ali, naquela primeira rodada, porque, perdeu para o Flamengo na primeira rodada em casa, 3-0. Absolutamente normal, né? Quanta gente perdeu para o Flamengo por 3-0 no Maracanã? Então, eu deixaria o Antônio Oliveira, acho que foi um erro ali também. E assim, o ano foi ruim porque foi ruim mesmo, não tinha outro resultado, sabe? Foi pífio no campeonato paranaense, né? Caiu para o Cascavel assim com uma facilidade. Eu narrei os 2 jogos, né? Vi lá em Cascavel 3-1. Caiu para o Criciúma na Copa do Brasil? Não, caiu para o Sport. Sport, né? Depois, na sequência. Aqui 3-3, estava ganhando o jogo aqui de virada, né? Daí tomou o gol no final. Aí lá no Recife não conseguiu enfrentar o Sport, que era um time de segunda divisão, Coritiba time de primeira, né? Naturalmente o favoritismo teria que ser do Coritiba e não foi. No Brasileirão o time não competiu em momento algum, levou 14 rodadas para ganhar um jogo, né? O Thiago deu uma luz ali naquela partida do Goiás e tal, mas também foi uma luz que apagou rapidinho, em 8 derrotas seguidas. O balde de água fria veio contra o Bragantino em casa, depois contra o Bahia. Exato, quando se esperava assim que o Corinthians agora vai, o time não ia, entende? Então, foi um ano muito ruim, assim, de decisões erradas, de comando, de brigas internas, né? Teve aquela cabeçada do Diogo no Kusevich, que eu soube hoje até que rolou uma conversa meio complicada ali, né? Entre os dois no campo, por isso o Diogo teve aquela reação. Mas, assim, eu acho que o Coritiba vai ter que se reinventar também, né? Tá contratando razoavelmente bem, né? Série B é outro campeonato e a gente espera que o Coritiba suba, né? E aí no interior o Londrina caiu, também está se reinventando, encerrou a parceria com o Sérgio Malucelli, o Operário voltou para a Série B, acho que promete um ano bem legal aí, e eu torço muito para que ou o Maringá ou o Cascavel, ou os dois, né? Na verdade torço para os dois subirem para a Série C, né? E pelo menos um deles chegar rápido aí na Série B. Eu tenho acompanhado muito de perto o Cascavel, assim, os caras estão fazendo um trabalho muito sério lá, porque a gente tem um boletim Rick Sport Clube lá em Cascavel, então eu acompanho contratações. O Cascavel contratou muito bem. É muito bem organizado o Cascavel. Muito bem organizado e vem com um time bem forte, né? O Sérgio Malucelli até outro dia teve lá dando uma entrevista lá no podcast do Cascavel, lá do time, né? E ele está levando, já levou o Garratti para lá e tal. Eu acho que ele está se aproximando ali, pode ter eles vão fazer negócio, né? Não que o Sérgio vai assumir a gestão, mas eles vão fazer negócio. O Sérgio tem muitos jogadores, né? E o Maringá mantém uma filosofia muito consistente nas últimas temporadas, né? É um time que tem calendário. Eu já peguei o futebol paranaense muito forte aí no interior, né? Você pega o Londrina, o Tubarão lá de 77, que time maravilhoso aquele, né? O Grêmio Maringá, campeão de 77 paranaense, que quebrou a hegemonia do Coritiba, que time maravilhoso que tinha. O União Bandeirante, né, que foi um time que chegou muitas vezes na final do Paranaense, né, tem acho que 7 ou 8 vice-campeonatos, sempre com times maravilhosos. Paranavaí. Né? Paranavaí, o Operário, mesmo campeão estadual, né? Então, assim, eu torço muito para o interior voltar a ser forte também, sabe? Então, legal. Linhares, para a gente fechar aqui o nosso Arena, Dorival Júnior, técnico da seleção brasileira. Agora vai? Olha, assim, dentro daquilo que... Eu acho que o Dorival já tinha que ter assumido quando o Diniz foi convidado, né? Acho que o Dorival, ele já estava reunindo, assim... Dentro dos treinadores que tem no Brasil, acho que ele é hoje o que está mais pronto, assim. Assim, o Tite não quer mais, né? O Tite é um grande treinador, fez um grande trabalho, não ganhou Copa, mas é um cara que, por mim, também continuaria, né? Não teria problema.
Mas eu vejo que o Dorival é a melhor opção, a melhor solução. O Diniz foi e meio que se queimou na seleção, né? O Diniz é um cara que tem também potencial, mas pô, ele não podia nunca ter ido dividir, sabe, Fluminense com seleção. Acho que ele estava muito bem na Libertadores, ele não devia ter se aventurado na seleção. Então ele meio que fechou uma porta, né? Um cara de potencial, mas que eu acho que nunca mais vai ser lembrado e chamado ali pelo trabalho muito ruim que ele fez. Ele bateu todos os recordes negativos da história da seleção brasileira que podia bater, né? E o Dorival chega, eu acho que eu acompanhei um pouco da entrevista dele hoje, com um discurso não é a seleção do Dorival, é a seleção do povo brasileiro. Eu acho que esse trabalho de resgate da imagem da seleção é um trabalho que tem que ser feito muito também com os jogadores, sabe? Eu vejo jogadores muito com estilo forasteiro na seleção, caras que não têm a mínima identidade com o nosso futebol, com os nossos torcedores, sabe? Eles desdenham da gente, né? O comportamento deles é de desdenhar da gente, não são profissionais comprometidos com a camisa da seleção. Pô, a gente perdeu o Zagallo agora no final da semana passada. Os caras têm que olhar a história e a postura e a mentalidade que o Zagallo tinha em relação à seleção brasileira, né? Aquilo é olhar e valorizar a seleção brasileira. Então, a vida do Zagallo, a história do Zagallo com a seleção brasileira tem que ser muito enfatizada diariamente para todos os caras que vão lá para a Granja Comari, caras que metem a camisa da seleção brasileira. A gente estava falando aqui, quando você começou a gostar de futebol, eu vi ao vivo a Copa de 70, né? Vi na televisão. E assim, você olhava aquele time, que time maravilhoso, né? Que futebol era aquilo que a gente via na Copa de 70? Então, acho que esses caras que chegam hoje para a seleção brasileira, eles têm que sentar numa sala de cinema lá dentro da Granja Comari e ficar pelo menos 2, 3 horas por dia assistindo filmes daquela época, para ver o que é um cara de seleção brasileira, o que é um espírito de seleção brasileira. Acho que nós perdemos isso ao longo dos tempos. Hoje os caras perdem, disputam, fazem campanhas pífias em Copa do Mundo e, vão para casa e, sabe, tá tudo bem para eles. Sai dando risada com os bolsos cheios. Então, assim, eu acho que a gente tem que mudar muito a mentalidade. Eu acho que o Dorival chegou, pelo menos no discurso, tentando propor isso. Vamos ver se na prática ele vai conseguir. Muito bem. Linhares, chegamos ao final do nosso podcast. Quero agradecer aos nossos patrocinadores, a Visão Correspondente Bancário e também a Seward Comunicação Integrada. Muito obrigado pela parceria. Linhares, muito obrigado pela presença. Foi um prazer falar contigo, bater um papo sobre futebol, rádio e também outros tantos assuntos. Seja muito bem-vindo e volte sempre. Só espero não ter falado demais aí, né? Mas muito obrigado pelo convite mais uma vez, Pietro. Obrigado aí pelo presente, né? A caneca do Arena, que com meu nome, personalizado. É um prazer. E, obrigado a todos que acompanharam aí, né, a nossa conversa. O podcast é legal porque está lá para o resto da vida. Para o resto da vida. Então, vou compartilhar aqui para a gente expandir cada vez mais aí. E obrigado pelo convite mesmo, parabéns pelo seu trabalho aí, muito legal. Acho que a comunicação precisa de gente como você, de trabalho como esse, para que o público tenha cada vez mais conteúdo de qualidade para consumir. Muito bem. Curta, comente e compartilhe as nossas lives no YouTube, no Facebook e também no Instagram. E até o próximo episódio. Tchau!